Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo sobre essa série da história da igreja. E eu dei uma pausa, sobre a questão dos principais reformadores. Esse aqui, no caso, é William Tyndale. Você vai conhecer a história dele, que é esse reformador protestante, pai da língua inglesa moderna. Ele é muito importante para você ver como a reforma protestante tem importância além da questão religiosa. Também tem a ver com a questão política, econômica e cultural. Então você vai conhecer a história desse importante reformador protestante da Inglaterra, a sua origem, história e contribuições para a reforma protestante. Então agora eu volto, a partir desse vídeo, a falar sobre alguns outros reformadores importantes. Depois eu torno a falar de novo sobre alguns aspectos do lado do catolicismo romano. Então deixa o like no vídeo, deixa a tua inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer a história de William Tyndale. William Tyndale, de 1494 a 1536, fez uma enorme contribuição para a reforma na Inglaterra. Muitos diriam que ele contribuiu ao introduzir a Bíblia para o inglês e supervisionar sua publicação. O biógrafo Brian Edwards afirma que Tyndale não foi apenas o coração da reforma na Inglaterra, ele foi a reforma na Inglaterra. Por causa de seu poderoso uso da língua inglesa em sua Bíblia, na tradução, esse reformador foi chamado de o pai do inglês moderno. Então o cara contribuiu para o inglês moderno. John Foxe chegou a chamá-lo de apóstolo da Inglaterra, e eu vou fazer um vídeo também sobre John Foxe. Não há dúvida de que, por seu trabalho monumental, Tyndale mudou o curso da história inglesa e da civilização ocidental. Tyndale nasceu em algum momento no início da década de 1490, provavelmente em 1494, em Gloucestershire, no oeste rural da Inglaterra. Os Tyndale eram uma família trabalhadora e importante de fazendeiros poderosos, com meios para enviar William para a Universidade de Oxford. Em 1506, William, aos 12 anos de idade, ingressou na Magdalen School, o equivalente a uma escola preparatória de gramática localizada dentro de Magdalen College, em Oxford. Depois de 2 anos na Magdalen School, Tyndale ingressou no Magdalen College, onde aprendeu gramática, aritmética, geometria, astronomia, música, retórica, lógica e filosofia. Será que esse cara era crânio? Inteligente, hein? Também fez rápidos progressos nas línguas com os melhores estudiosos clássicos da Inglaterra e obteve um diploma de bacharel em 1512 e um mestrado em 1515. Antes de deixar Oxford, Tyndale foi ordenado sacerdote. Tyndale foi estudar na Universidade de Cambridge, onde acredita-se que ele se formou. Muitas das obras de Martinho Lutero circulavam entre os instrutores e alunos, e criava grande entusiasmo no campus. Nesse ambiente, Tyndale abraçou as verdades centrais do movimento protestante. Em 1520, apenas 3 anos após Lutero ter pregado suas 95 teses, um pequeno grupo de estudiosos de Cambridge começou a se reunir regularmente para discutir essa nova teologia. Eles se reuniram em um pub no campus de King's College, chamado White Horse Inn. Ao debater as ideias do reformador alemão, esse grupo ficou conhecido como a Pequena Alemanha. O grupo incluía muitos futuros líderes do movimento reformado. Em 1521, Tyndale sentiu que precisava se afastar da atmosfera acadêmica para refletir de maneira mais cuidadosa sobre as verdades da reforma. Também queria tempo para estudar e digerir o Novo Testamento grego. Então ele conseguiu um emprego em Gloucestershire e trabalhou para a família rica de Sir John Walsh. Durante esse tempo, percebeu que a Inglaterra nunca seria evangelizada usando Bíblias latinas, que é a língua latina oficial da época. Também entendeu que era a língua do catolicismo romano como a principal igreja da época. Também entendeu que era impossível estabelecer os leigos em qualquer verdade, a menos que as escrituras fossem colocadas diante de seus olhos em sua língua materna, que é a língua vernácula, a língua inglesa das pessoas da Inglaterra. Os padres locais costumavam jantar na mansão de Walsh, e Tyndale testemunhou em primeira mão a terrível ignorância do clero romano. Durante uma refeição, teve uma discussão acalorada com o clérigo católico. Este último afirmava: é melhor ficarmos sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Olha só o absurdo que esse pessoal defendia, Tyndale respondeu corajosamente: eu desafio o Papa e todas as suas leis. Então acrescentou estas famosas palavras: se Deus poupar minha vida, não levará muitos anos e farei com que um rapaz que conduz o arado conheça mais das escrituras do que você. Olha só. Deste ponto em diante, a ambiciosa tarefa de traduzir a Bíblia para o inglês foi a missão principal de Tyndale, e aqui é uma das grandes obras dele.
Em 1523, Tyndale viajou para Londres a fim de buscar autorização oficial para um projeto de tradução. Ele marcou um encontro com o bispo de Londres, Albert Tunstall. Tyndale sentiu que Tunstall estaria aberto ao seu projeto de tradução, mas encontrou resistência. Tunstall estava determinado a resistir à disseminação das ideias de Lutero. Temia uma reviravolta na Inglaterra, como o que ocorrera na Alemanha após o lançamento, em 1522, da Bíblia Alemã de Lutero. Tunstall sabia que uma Bíblia em inglês, acessível ao povo, promoveria os ensinamentos reformados e desafiaria a Igreja Católica. Tyndale logo percebeu que teria que deixar o país para realizar seu projeto de tradução. Em abril de 1524, Tyndale, com cerca de 30 anos de idade, viajou para o continente para lançar seu trabalho de tradução e publicação. Tyndale viveria no exílio da Inglaterra pelos últimos 12 anos de sua vida, como fugitivo e fora da lei. Depois de chegar a Hamburgo, na Alemanha, parece que Tyndale viajou pela primeira vez para Wittenberg para estar sob a influência de Lutero, que havia retirado os últimos vestígios de autoridade papista. Ali Tyndale começou o trabalho de tradução do Novo Testamento do grego para o inglês. Em agosto de 1525, Tyndale viajou para a Colônia, onde completou sua primeira tradução do Novo Testamento. Nessa cidade movimentada, Tyndale encontrou um tipógrafo, Peter Quintel, para publicar sua tradução. Ele queria que o sigilo da impressão fosse guardado a todo custo, mas as notícias sobre o projeto vazaram. Um amargo oponente da reforma, John Kochelaels, ouviu e imediatamente organizou um ataque à imprensa. No entanto, Tyndale foi avisado. Junto às folhas, depois de apenas 10 páginas terem sido impressas, e escapou na noite. Fugiu de Reno para a cidade de Worms, mais favorável aos protestantes. Em 1526, Tyndale conheceu um tipógrafo, Peter Schoeffer, que concordou em concluir a imprensa de seu Novo Testamento em inglês. Essa foi a primeira parte das escrituras a ser traduzidas do grego para o inglês e imprensa mecanicamente. Cerca de 6.000 exemplares foram impressos em inglês claro e comum. Na primavera de 1526, Tyndale começou a contrabandear seu Novo Testamento em inglês para a Inglaterra em fardos de algodão. Era o jeito de fazer desse jeito, né? Contrabandeado. A demanda rapidamente superou a oferta, porque muita gente começou a querer, né? No verão de 1526, essa circulação clandestina do Novo Testamento de Tyndale era conhecida pelos oficiais da igreja. Tanto o arcebispo de Canterbury quanto o bispo de Londres ficaram furiosos. Tentaram destruir todas as cópias que puderam encontrar do Novo Testamento de Tyndale e declararam ser um crime grave comprar, vender ou até mesmo manuseá-lo. Mas essas ações não conseguiram impedir a disseminação da tradução de Tyndale. A demanda só aumentou. Isso aqui, pessoal, era a reforma protestante e quem estava por trás disso era o Espírito Santo, né? Era o avivamento da época. Apesar de muitos não considerarem a reforma protestante um avivamento. Em 18 de junho de 1528, o arcebispo de York, cardeal Thomas Wolsey, despachou 3 agentes ao continente para procurar Tyndale, agressivamente. Wolsey também ordenou que John Hackett, o embaixador inglês nos Países Baixos, exigisse que o regente dos Países Baixos autorizasse a prisão de Tyndale, mas Tyndale retirou-se para Marburg por segurança. Hackett finalmente informou que Tyndale não pôde ser encontrado. Em setembro de 1528, outra tentativa foi lançada para rastrear Tyndale. John West, um frade, foi despachado da Inglaterra para o continente para prender o fugitivo e trazê-lo de volta. West desembarcou na Antuérpia, vestido de trajes civis e começou a caçar Tyndale, tipo um investigador, né? Um espião. Vasculhou as cidades e interrogou os tipógrafos. Ao sentir a pressão, Tyndale permaneceu em Marburg. Passou o tempo aprendendo hebraico, uma língua que não havia sido ensinada nas universidades inglesas quando Tyndale era estudante. Com essa nova habilidade, Tyndale começou a traduzir o Pentateuco do hebraico para o inglês. Rapaz, o cara era fera demais. Em 1529, Tyndale mudou-se de Marburg para Antuérpia. Essa próspera cidade oferecia-lhe boa capacidade para impressão, colegas ingleses simpáticos e uma rota direta de abastecimento para a Inglaterra. Sob essa nova cobertura, completou sua tradução dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, né? Mas sentiu que o perigo era grande demais para ficar naquela cidade grande. Percebeu que o Pentateuco deveria ser impresso em outro lugar. Então Tyndale embarcou em um navio para navegar até o foz do rio Elba, na Alemanha, e depois para Hamburgo. Mais uma forte tempestade atingiu o navio e naufragou na costa da Holanda. Tragicamente, seus livros escritos e tradução do Pentateuco foram perdidos no mar. Que tragédia, né? Ele teve que começar o trabalho do zero. Tem que ter muita força de vontade. Tyndale acabou indo para Hamburgo
Lá foi recebido na casa dos Von Emerson, uma família com fortes simpatias pela reforma. Nesse ambiente protetor, Tyndale empreendeu o grande esforço de traduzir de novo o Pentateuco da língua hebraica. Essa tarefa durou de março de dezembro de 1529. Em janeiro de 1530, os 5 livros de Moisés em inglês foram impressos em Antuérpia, depois contrabandeados para a Inglaterra e distribuídos. Em novembro de 1530, Thomas Cromwell, conselheiro do rei Henrique VIII, que esse rei Henrique VIII, já falei sobre ele na reforma anglicana, tentou outra estratégia para influenciar Tyndale. Ele comissionou Stephen Vaughan, um comerciante inglês que simpatizava com a reforma, para encontrar Tyndale. Em nome do rei, Vaughan foi instruído a oferecer a Tyndale um salário e passagem segura de volta à Inglaterra. Quando chegou ao continente, Vaughan enviou cartas para Tyndale. Ele respondeu e uma série de reuniões secretas ocorreram em Antuérpia, em abril de 1531. No entanto, Tyndale temia que o rei não cumprisse sua promessa de passagem segura e, por fim, ao trabalho de tradução. Portanto, Tyndale disse a Vaughan que retornaria com apenas uma condição: o rei deveria ter a Bíblia traduzida para o idioma inglês por outra pessoa. Se o rei fizesse isso, disse Tyndale, ele retornaria à Inglaterra. Nunca mais traduziria e, se necessário, ofereceria sua vida até a morte ao rei. Em 19 de junho, Vaughan escreveu de volta para Cromwell de Antuérpia estas simples palavras: eu o encontro, Tyndale, sempre cantando uma nota. Em outras palavras, Tyndale não mudaria de tom, não retornaria à Inglaterra até que o rei tivesse encomendado uma Bíblia na língua inglesa. Agora vamos ler sobre a sua captura, No início de 1534, Tyndale mudou-se para uma casa em Antuérpia como hóspede de Thomas Poyntz, um rico comerciante inglês que era, segundo o biógrafo de Tyndale, David Daniel, um bom, perspicaz amigo e simpatizante leal. Poyntz tomou Tyndale sob sua proteção e até lhe deu uma bolsa. Ao sentir-se seguro, Tyndale começou o trabalho de completar uma revisão de sua tradução do Novo Testamento. Esta segunda edição continha cerca de 4.000 alterações e correções da edição de 1526. O hebraico de Tyndale era agora tão bom quanto o grego, o que lhe permitiu trabalhar com maestria na próxima parte de sua tradução do Antigo Testamento, Josué até 2 Crônicas. De volta à Inglaterra, um certo Harry Phillips receberam uma grande soma de dinheiro de seu pai para pegar um homem em Londres, mas Phillips apostou a quantia e a perdeu. Um alto funcionário desconhecido da igreja, provavelmente o bispo de Londres, John Stokesley, foi informado da situação de Phillips e ofereceu-lhe uma grande soma de dinheiro para viajar ao continente e encontrar Tyndale. Em seu desespero, Phillips aceitou a oferta. Ele chegou a Antuérpia no início do verão de 1535 e começou a fazer os contatos necessários entre os mercadores ingleses. Quando encontrou Tyndale, Phillips estabeleceu sua amizade e ganhou a confiança dele. Então, um dia, Phillips atraiu Tyndale para um corredor estreito, onde os soldados o prenderam. Após 12 anos como fugitivo, Tyndale foi capturado. A casa de Poyntz foi então invadida e vários pertences de Tyndale foram removidos. No entanto, sua grande tradução manuscrita de Josué a 2 Crônicas, de alguma forma sobreviveu ao ataque. É muito provável que estivesse na posse de seu amigo John Rogers, que em algum momento a imprimiu na Bíblia de Mateus em 1537. Agora vamos falar sobre a sua prisão em Vilvoorde. Tyndale foi preso no castelo de Vilvoorde, a pouco mais de 9 km ao norte de Bruxelas. Lá Tyndale definhou por quase 1 ano e meio, enquanto os preparativos eram feitos para seu julgamento. Fox escreve que Tyndale estava afetando muito seus inimigos, porque durante o tempo de sua prisão, disse que ele converteu seu guarda, a filha do guarda e outros de sua casa. Era um evangelista, Em agosto de 1536, Tyndale finalmente foi julgado. Uma longa lista de acusações foi elaborada contra ele, que foi condenado como herege. Nesse mesmo dia, Tyndale foi excomungado do sacerdócio em um culto público. Ele foi entregue aos poderes seculares para punição. A sentença de morte foi pronunciada. Tyndale foi executado em 6 de outubro de 1536. Foi estrangulado, queimado e seu corpo explodido por pólvora, meu Deus. Mas, em algum momento antes de sua morte, gritou suas famosas últimas palavras: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus ouviu essa oração. Quem assistiu o vídeo sobre
a Reforma Anglicana vai entender o que eu estou falando. E é isso, pessoal. Esse artigo e as informações desse vídeo, né, vai estar tanto nesse Tablet Talk Magazine, um site, e também tem um site aqui embaixo para você estar olhando, pode printar, você pode digitar exatamente como está aqui, né? https://pt.ligonier.org/artigos/o príncipe dos tradutores William Tyndale. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.